O que você poderia fazer para a gente ter uma estrutura ainda melhor na programação, tá? Até agora eu falei as dicas sobre lá na máquina, o que você pode fazer para melhorar a estabilização do material no bastidor, travando mais o bordado para que não desencaixe, né? Não desencaixe os contornos ali dos preenchimentos. Agora aqui na programação a gente também tem como otimizar isso, que é, eu já até falei inclusive para você em outras aulas, sobre essa questão de ponto de suporte, tá? Manual, um ponto de suporte único, total ali, antes do desenho, antes de fazer os elementos do desenho, fazer um ponto de suporte, fazer o desenho de um objeto único, tá? E esse único objeto a gente vai colocar em ponto tatame. Aqui eu vou fazer rapidinho só para te mostrar, não vou fazer com tanto cuidado como deveria ser, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Então eu vou pegar aqui a ferramenta enchimento complexo e vou fazer um desenho aqui, ó, contornando toda a silhueta do desenho, né, do desenho que a gente está trabalhando, levando em consideração aqui o preenchimento, né? Então vou circular todo o desenho aqui, vamos lá, fazer bem rapidinho aqui, para poder a gente voltar aqui para a explicação. Pronto, apliquei aqui um objeto único, tá vendo? Desenhei um objeto único e ele está em tatame por enquanto, né? Aliás, ele está em ponto cheio. Vamos substituir o tipo de ponto aqui para tatame, então eu vou trocar aqui, ó, clicar aqui no botãozinho tatame, vai substituir. Obviamente deu uma quantidade de pontos absurda, mas porque ele está com espaçamento convencional ainda. Eu vou colocar aqui, ó, 4.0, o espaçamento desse objeto. Vou até colocar para visualizar só ele, ó, para ficar mais fácil. Então eu coloquei aqui um objeto, tá? Por baixo, né, desenhando toda a estrutura, toda a silhueta do bordado de um modo geral, né, acoplando ali todos os elementos, é um objeto único, desenhei rapidinho. Coloquei aqui um espaçamento de 4.0, comprimento de 4.0 também, vou manter isso aqui por padrão. E agora eu vou colocar um ponto de suporte nesse objeto tatame também. E eu vou manter aqui o espaçamento, posso até colocar o mesmo espaçamento aqui para travar um pouco mais, ó. Que aí ele vai fazer um chapadão, tá vendo? Ele vai fazer uma estrutura que é um ponto de suporte manual, improvisado, vamos chamar assim, porque o Wilcon não tem isso aqui como ponto de suporte. O que eu estou fazendo é um objeto em tatame com um ponto de suporte extra aqui tatame também. Então eu estou literalmente criando um objeto que vai servir de sustentação para o meu bordado, tá? E é onde eu vou colocar esse objeto? Eu vou colocar ele como primeira cor, tá? Independente da cor em si, eu posso colocar vermelho aqui, e vou colocar ele na posição. O que vale aqui é a posição. Como vai ser o primeiro objeto, o que vai acontecer quando eu fizer isso aqui, quando você fizer exatamente esse objeto? Claro que aqui eu não estou sugerindo que ele seja vermelho, tá? A ideia é que coloque ele numa cor clarinha, para poder ele não vir a acontecer de mostrar por entre os pontos que serão bordados após ele. A ideia dele é só estruturar o tecido, é fazer literalmente uma grade ali, uma estrutura para estabilizar o tecido, porque nesse caso, quando ele fizer esse objeto, né, ele tem até muitos pontos, tá vendo? 13.000 pontos. Ah, Gixson, mas aí aumentou bastante, significativamente a quantidade de pontos no meu bordado. Pois é, só que garante a possibilidade do bordado não desencaixar. Então, não tem jeito, né? Você precisa criar artifícios para que o bordado fique com uma qualidade boa. E nesse caso aqui, uma recomendação a nível de programação seria realmente fazer esse objeto extra, que vai ser um primeiro objeto ali, porque ele vai primeiro costurar, estruturando o tecido, porque ele já vai pegar o tecido, já vai costurar, já vai travar a entretela junto com o tecido, e tudo que está dentro dessa costura, vamos dizer assim, dentro dessa trama, não vai se mexer. A possibilidade de você mexer, o bordado se deslocar, vai ser num total. Isso ainda pode acontecer, porque aí envolve lá a questão do entretelamento, a espessura da entretela e tudo mais. Então, de um todo, o bordado pode se mexer ainda. Mas entre os objetos não vai mais acontecer, porque você está travando o espaço do tecido entre os objetos. Então, você está travando ele de um modo geral. Então, quando for bordar os elementos separados, né, a parte do rosto, a parte da roupa ali, do floral, ele já vai estar sendo realizado, bordado em cima de uma estrutura, que é esse tatame aqui, que a gente coloca como um ponto de suporte provisório, né, improvisado, né, provisório não, improvisado aqui,